Chumirão. Ai, ai, hoje é aqueles vídeos que ou eu demonstro muito amor próprio. Amor próprio não, o que é que foi amor próprio? Ou eu demonstro amor com as outras pessoas para provar que eu sou um verdadeiro cristão, ou eu me estresso como eu tenho certeza que eu vou me estressar. Tô gravando uma série de vídeos hoje. Acabei de fazer uma prova chata pra caramba. Tirei 10 em um, inclusive. 10 não. Um porque a nota máxima é 1, mas é 10 questões, então eu tirei 10. E a outra eu tirei 0,9, que é 9. Dane-se. Aí eu tô gravando uma série de vídeos, tá tarde da noite pra caramba aqui. Eu tô gravando um bocado de vídeo. E me veio uma ideia de fazer um vídeo. Por que eu não peço para alguém separar as maiores perguntas de algumas crenças? Mormonismo, neopentecostalismo, catolicismo, ateísmo, espiritismo. Essas cinco mesmo. As maiores perguntas que essas teologias, ou ciências, ou crenças têm contra o cristianismo calvinista, o cristianismo bíblico, não é zoeira demais, mas o verdadeiro cristianismo da igreja primitiva que eu sigo. Então eu vou tentar responder aqui essas perguntas. Pedir para separar em cinco com muito amor, vou tentar responder. Não tenho nada, não tenho roteiro nem nada preparado aqui, tá? Vai ser perguntas mesmo, onde eu vou ter que exercer a apologética aqui dos estudos que eu tenho. Se esse vídeo aqui der bom, quem sabe futuramente eu faça com economia, com a corrente econômica que eu sigo, que é o liberalismo, com a corrente filosófica que eu sigo também, e que, quem sabe futuramente as perguntas de vocês eu respondo aqui também. Então vamos lá aqui para a primeira pergunta, que já começa com a Igreja Católica. Eu fui basicamente criado por toda a família católica, mas não concordo com muitas coisas do catolicismo, tá certo? Então, não concordo com muitas coisas, não concordo com nada do catolicismo. Mas vamos ver aqui qual é essa pergunta e tentar responder da forma mais mansa. Normalmente tendo a ter bastante mansidão quando se fala da Igreja Católica. Posso não concordar, mas eu tenho muito respeito, é óbvio. Vamos lá. Se Cristo instituiu uma igreja visível, com sucessão apostólica, sacramentos e autoridades para interpretar a Escritura, porque você acha que qualquer um pode pegar a Bíblia sozinho e dizer que está certo, contra 2000 anos de tradição cristã. Primeiramente, tradição cristã, talvez. Talvez não. Tradição cristã, com toda certeza. Mas tradição católica, aí já é um pouquinho diferente. E vamos pegar a base histórica. Muita gente usa o texto lá, que se eu não me engano está em Mateus 16, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus! Muitos católicos tomam esse Pedro como se ali Cristo estivesse instituído a Igreja Católica Apostólica Romana e Pedro como seu primeiro papa. Mas historicamente isso está muito errado. Primeiramente, indo para a era apostólica, a gente não vê esta centralidade em Roma, ou não vê nem essa centralidade na própria igreja em Jerusalém. A gente vê igrejas descentralizadas, onde cada uma, óbvio, tinha a doutrina básica guiada pelos apóstolos, mas tinham essa divergência de liderança, onde elas faziam atos diferentes e cada uma tentava ajudar uma outra, talvez de longe, mas não tinha essa centralidade. Pedro não era o primeiro papa, a gente vê isso até em relatos bíblicos, por exemplo, em Atos 15 a gente vê Tiago tomando mais à frente do que o próprio Pedro, em outros relatos no livro de Atos também, a gente vê Tiago mais como esse líder espiritual, até por creio eu, muitos protestantes creem que esse Tiago é descrito como irmão de Jesus. Eu não acho que seja. Eu, na minha opinião, que vai contra a maioria dos protestantes, eu acho sim que Maria, mãe de Cristo, morreu virgem. Mas
Depende. Fontes históricas, eu sou um virgianista Maria, pouco crente, com poucas crenças sobre isso. Ah, podendo ser mudada, você me mostrando o estudo, a parte histórica, se realmente Tiago lá, que está na Bíblia, é o irmão de Jesus. Eu não, eu creio que seja o apóstolo Tiago, tá certo? Ah, e basicamente, essa é a tradição que se segue da época, ou seja, não era a Igreja Católica. Porque durante o segundo século foi chamado de Igreja Católica após a morte dos apóstolos, para ter essa ideia de pluralidade, de integrar a todos. Católica é universal. Tem até o. Pô, esqueci o nome do cara agora, mas ele literalmente fala: a igreja é católica. Agora eu pergunto para você, católico, por que a igreja é católica? A igreja é católica porque é universal, está um chamado aberto para todos para pregar a verdade de Cristo e o Espírito Santo, batizando-os em nome do Pai, do Espírito Santo, bababá. Eu não vou me lembrar não, mas está no catecismo de alguém aí. E a Igreja Católica é por causa disso, por causa da universalidade, que é universal para todo mundo da Igreja Católica. Alguns protestantes mais ferrenhos, eu já vou levar a história mais para frente, creem que a fundação da Igreja Católica se deu pela cisma do Oriente na divisão da Igreja Ortodoxa para a Igreja mais ocidental, entre o Episcopado de Roma, os caramba quatro, que ali se deu sim a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso, na minha visão, a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu por volta do quarto século lá com Constantino. E ali a gente já não se vê uma centralidade em Roma, mas se vê também ainda uma pluralidade de divisões entre as igrejas. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, a Igreja Católica não era uni, como falam, era dispensacionalista, dá para se dizer. E a instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, apesar de, na minha visão, ser lá com Constantino no século IV, dá para se dizer que é o que conhecemos por causa da grande cisma do Oriente lá no século XI, se eu não me engano, em 1050. Basicamente é isso. Então, não são 2000 anos de tradição católica. São 2000 anos de tradição cristã que já tiveram muitas divergências, onde não era um papado, o primeiro papa, dá para se dizer que foi Leão, a primeira pessoa que usou este nome. Basicamente é isso. A gente tinha lá dentro, vamos lá, a Igreja Católica mesmo, no quarto século. A gente tinha dentro da Igreja Católica as facetas diferentes, os agostinianos, muitas subdivisões que tinham interpretações não particular, mas tinha porque a Bíblia é a mesma, ali, dá para se dizer, mas tinham interpretações de textos diferentes que tinham o mesmo sentido, dá para se dizer. Eles tinham uma aplicação prática diferente. Os monges, augustinianos, entre muitos outros. Tanto que não foi Lutero que começou a tentar fazer a reforma. Já teve pré-reformadores, John Wycliffe, os outros também. Basicamente, é isso. Seguindo um pouco mais, caraca, velho, já foi 8 minutos só para a primeira pergunta. Eu não consigo ser raso, eu tenho que explicar todo o contexto. Segunda pergunta, eu vou me irritar porque é de Mormos. Alguém pega um pau de vassoura porque eu vou tacar em alguém. Eu vou me irritar porque eu já sei que eu me irrito só porque é dos Mormos. Que, nada contra as pessoas, tá certo? Mas são contra ideias. Que bagulho de ideia. Eu não sei noção que me irrita muito. Eu, essa birosca. Tigre, já perdi a calma. Se Deus continua falando e revelando verdades por profetas vivos, hum, como vocês podem limitar Deus a um livro fechado há quase 2000 anos e dizer que ele não pode restaurar o evangelho verdadeiro? Primeiramente, porque o evangelho verdadeiro, o que Cristo pregou, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquilo dali é o evangelho. Ok? Ali é o evangelho, porque também, primeiramente, as profecias, tem lá em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezem as profecias. O que seria não desprezar as profecias? Será não desprezar a Bíblia?
porque nós não temos nenhuma revelação adicional. Não será colocada mais uma vírgula sequer na palavra de Deus, não será feita uma revelação nada mais. Não vai vir um anjo do céu, até mesmo se um anjo do céu aparecer e lhes anunciar uma mensagem diferente destas, que seja anátema, que seja cortada. Porque simplesmente o que já foi revelado nisso daqui, ó. Bíblia. Quer ver profecia de Deus? Tá tudo aqui. Não tem revelação a mais. Não tem gente falando por Deus coisa a mais. Kenneth Reagan não coisou para um novo movimento de não sei o que das contas, não. Revelação aqui. De vocês também não. Esqueci até o nome dele aí, que é o Joe Smith. O Smith aí. Não tem nada de revelação. Eu perco até a paciência com um negócio desse. Tapa a Bíblia e um negócio desse, sai tudinho correndo. Sai tudinho correndo. É nesse momento que os católicos falam, tá feliz, Lutero? Como se Lutero tivesse culpa. É bronca. Bora lá, uma pergunta do neopentecostalismo agora, que a maioria faz sobre a fé reformada, a fé patrística, dá para se dizer, clássica. Ai, sobre a fé cristã de verdade. Perdão, mas brincadeira, tá, gente? Não levem a sério o que eu digo, pelo amor de Deus. Se Deus é vivo e poderoso hoje, com toda certeza, eu concordei com isso. Não, é isso. Porque vocês reformados parecem negar milagres, profecias, campanhas e moveres do espírito, vivendo uma fé fria e racional que não transforma nada. Ai, vamos por parte, né? Vamos por parte. Vamos primeiramente histórica. A fé reformada não transforma em nada. Visando um pouquinho mais a parte histórica, os reformadores são os principais evangelistas que já aconteceu durante toda a história. Eu acho isso daqui pode-se dizer uma parte apologética meio porca, porque a gente tem história, vocês não. É uma porcaria isso. Qualquer reformado que falar isso é porque não tem o mínimo conhecimento. Mas eu vou ter que usar isso porque é o básico. Os evangelismos que foram feitos aqui no Brasil, as maiores cadeias evangelísticas do mundo foram feitos por reformadores, foram feitos pela fé reformada, que vocês chamam de frio, mas tiveram um dos maiores movimentos avivalistas de todo o mundo. O metodismo é um braço da fé reformada, que foi lá com Joe Wesley, no seu grande avivamento em 1700 e pouquinho, se eu não me engano. Vocês têm noção disso? A Bíblia que vocês usam, que é do João Ferreira de Almeida, foi um reformado calvinista ferrenho, pô. Então, a fé reformada não é uma fé fria, é uma fé que acredita sim no avivamento e lutamos e pedimos em oração pelo avivamento de Cristo, pelo avivamento de Deus na sua igreja. Porém, agora vamos subir um pouquinho. Não é mais. Perdão, aqui em cima. Vamos subindo um pouquinho. Porque vocês, reformados, parecem legar milagres, profecias, campanhas e moveres do Espírito. Nós não negamos essa parte. Sim, tem a parte dos protestantes reformados que são cessacionistas, que não creem nessa parte que os dons cessaram. Mas creio eu que mais de 50% dos reformados são mais ou menos dispensacionalistas. O que seriam os dispensacionalistas? Eles creem sim nesses dons, que Deus é poderoso, que nem o neopentecostal colocou aqui, é poderoso para agir hoje, mas da maneira que ele quer, na hora que ele quiser e quiser. Não é eu declaro cura na sua vida, não é você pedindo que Deus vai fazer, mas é no momento que ele achar conveniente. E quando é isso, não sei. Uma criança pode morrer de leucemia e Deus não ter curado. Por quê? Porque ele quis. Isso daqui é muito delicado falar, porque você tem que ter cuidado. Mas aqui, como é um exemplo, é literalmente isso. Porque Deus quis, talvez, para já carregar a criança para os átrios dele, para descansar a criança, talvez não. Simplesmente essa é a resposta mais coerente. Deus decide quando fazer e no momento que ele quiser. Eu não, que
pedir para Deus, não sei o quê. Esses atos é o próprio Deus que decide quando fazer. Então, a gente crê, a maioria pelo menos, porém, segundo o agir de Deus e da vontade dele. A gente pede, na em Tiago tem. Por que que as suas orações não são concedidas? Porque vocês pedem mal. A gente pede confiando na vontade de Deus. Deus, cura aquela pessoa se for da tua vontade. A gente ora confiando na vontade de Deus. E também sobre as campanhas e os movimentos que tem hoje, é a maior porcaria que tem aqui no Dali, não é avivamento. Todo ano é a mesma história. Esse acampamento vai ser o acampamento que vai ficar para a história, porque você vai ter um avivamento. Sabe o que é um avivamento de verdade? Um avivamento não é charabacantra de massure de balareja. Isso daí não é nem língua estranha bíblica, tá certo? O que é o avivamento? O avivamento, quando acontece, não impacta só o meio cristão, não impacta só aquele ambiente do acampamento, mas impacta a sociedade em volta. A criminalidade, como o Paulo Júnior falou, a criminalidade diminui. O pecado se espreme, se esvai. A justiça é feita. Os políticos corruptos vão para cadeia. Isso impacta a sociedade inteira. Então, esses movimentos aí de acampamento, de avivamento, de não sei o quê, é tudo. É tudo. Eu não vou dizer que é tudo mentira, mas eles vendem algo errado. Que não é o avivamento bíblico, que não é a verdadeira face do avivamento. Por isso que nós temos essa fé racional, porque temos que saber separar o que é emocionalismo de fé verdadeira. Show? Próxima pergunta é de um ateu, de um naturalista. Eu vou a última e a quinta pergunta por último, porque é algo mais bíblico e a gente vai abrir a Bíblia aqui, que eu já vi, eu vou falar, eu vou ter que abrir a Bíblia. Vamos lá. Um ateu perguntou: se Deus é bom, soberano, e vocês afirmam que ele controla tudo, por que existe tanto sofrimento no mundo? Vou responder essa parte primeiro. Deus é bom, com toda certeza. Ele criou tudo e criou com a bondade além de tudo. Deus é soberano, com toda certeza. Ele age como quem é soberano sobre todas as coisas desse universo. Porque existe tanto sofrimento é absurdo no mundo. Deus, quando criou todas as coisas, criou um ser abençoado e outra serzinha abençoada que me impedem de estar pelados no meio do mato, brincando com um leão e uma cobra, que eu queria estar brincando com uma cobra agora, chamada Adão e Eva. Esses cidadãos eram os únicos que tinham livre-arbítrio, porque foram criados sem pecado algum. Mas Adão escolheu pecar, tá certo? Adão escolheu pecar, e por meio do pecado de Adão, nós simbolicamente pecamos junto com Adão. E nós nascemos com a natureza pecaminosa. Algumas frentes teológicas que eu não concordo tanto, que eu acreditava, mas hoje em dia é uma besteira completa, dizem que a gente nasce com a semente do pecado por conta da parte sexual. Mas é completa mentira, farela do caramba, historicamente, biblicamente, teologicamente, eu acho uma mentira do caramba. Mas essa natureza pecaminosa que nós pecamos em Adão faz o mundo estar mal, assim. Não porque Deus criou o mal. Ele criou, tá certo, ele é soberano, faz tudo o que ele quer. Mas não porque Deus ordenou a lei, o mal, para fazer essas coisas más, de não sei o quê, mas simplesmente por causa do pecado do homem. Aí o que que acontece? Deus usa essa maldade para atuar no mundo agora, talvez para ensinar para os eleitos, aos seus escolhidos. Ele pode usar de várias formas. Por quê? Porque simplesmente não sei. Porque Deus que sabe o que faz, eu não sei de absolutamente nada do que Deus quer. Entendeu? Entendeu? Simples assim. Isso daí, eu falo, é a pergunta que um cristão inteiro que eu tô falando. Mas um ateu nunca vai entender isso porque está cego pelo véu.
pelo véu lá que foi rasgado, tá ligado? O ateu tá cego com isso, aí não vai conseguir ver a verdade. Então, vai ter gente falando, é mentira, não sei o que, é coisa da cabeça. Que nem ele fala aqui, não é mais racional concluir que Deus não existe ou que vocês inventaram um ser perfeito para explicar o inexplicável? Porque simplesmente, se Deus não existe, não é a pena nesse mundo. Não. Sofrimento, desgraça que aconteceu. Se não existe, pô, eu não tenho nem mais vontade de viver. O que é que acontece no mundo? Se Deus não existe, pensa, não compensa. Compensa. É, foi bom, eu gosto dessas perguntas de ateu, porque apesar de eu não conseguir explicar ainda fielmente, eu sou graduando em economia, eu tento estudar teologia quando posso, mas mostra que minha fé está muito em Cristo também. Provavelmente os ateus não vão concordar com nada do que eu falo, é vocês exerçam sua liberdade. Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Problema resolvido. E a última pergunta de um espírita: se Deus é amor, por que vocês insistem nessa ideia de depravação humana, ira de Deus, predestinação e juízo? Não faz mais sentido crer num Deus que aceita todos e evolui as almas em vez de condená-las? Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Primeiramente, a única regra de fé e prática que nós seguimos é a palavra de Deus e as suas escrituras. Só a escritura, repita comigo. Se não está na Bíblia, é um evangelho segundo Dan. Errado, errado. Não. Teologia espírita está completamente errada. E eu ainda digo mais, leva muita gente ao inferno crer nisso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu tirar isso daqui. Vem aqui, né? Calma aí, eu acho que é aqui. É, aqui. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Bíblia. Vou abrir na NAA. Que para mim é uma tradução ótima. NAA. Vamos para Romanos. Vamos lá. Romanos 8 primeiro. Vamos dar uma passeada. Romanos 8, 25, se eu não me engano. Tá aqui é sem corte, tá? Ah, bababá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não é o 25, não. Peraí. Pula o vídeo aí e eu vou encontrar. Aqui, achei. Demorou tanto. Basicamente, o contexto está falando sobre a lei aqui, mas vamos ver aqui. A fim que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ou seja, se a nossa inclinação está pela carne, vai gerar a morte espiritual e a condenação eterna. Vocês sabiam que a condenação eterna do inferno foi Cristo que mais falou na Bíblia? É, pois é. Ah, mas Deus é bom. Então por que que ele não faz tudo? Vamos para Romanos 9. Isso daqui confirma tudo. Por mim, eu leria todo Romanos 9, mas vamos começar aqui do verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa?
Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar sua ira e dar conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Essa destruição aqui é o inferno, tá? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu vou parar por aqui, porque a Bíblia explica a Bíblia. Bota um argumento desse, Bíblia explica a Bíblia, tá certo? Deixa eu aumentar aqui de novo. Bíblia explica a Bíblia. Tirei tudo, é aqui, Igor. Bíblia explica a Bíblia. Deus é bom com toda certeza. Mas o que que impede Deus? O que que impede de ter feito uns vasos para honra e outros para desonra? Ah, mas não é justo. Aí você tá botando sua balança. Você quer realmente botar a sua balança humana do que é justo e injusto? Quando formos julgar, não vai ser com a nossa balança, não. Vai ser com a balança de Deus. Os nossos olhos podem parecer completamente injusto, mas a justiça não é nossa. A justiça é dele. Quando a gente for julgado, aí eu pergunto: a balança vai ser tua que tu vai levar ou vai ser de Deus? Porque se for a nossa, tipo, aí a gente acende, vira, faz que nem os mormons. Aí eu viro Jesus de outro mundo. Eu vou lá para Marte, pregar o evangelho. Eu vou para Marte. Aí a gente faz isso. Mas se a balança for dele, como que a gente tá? Eu mesmo, se fosse pelo meu braço, eu ia estar indo direto pro fogo do inferno. Mas só a graça que me salva. Só a graça de Cristo Jesus me salva. Mas bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Perguntas mais apologéticas para eu defender um pouquinho a fé, contar um pouquinho de história também. Lembrando, não sou nenhum teólogo ainda. Quem sabe futuramente. Futuramente vocês vão me ver aqui falando, Igor Rafaelo, eu sou especialista em teologia. Aí eu entro mais em parte acadêmica e tudo mais. Foi umas perguntas mais simples. 27 minutos de vídeo, deu muito. E ao vivo e em cores aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Já sabe o que fazer, né? Se inscreve, bicho. Por que que tu não tá inscrito ainda? Vai, se inscreve logo, mano. Vai pro vídeo. Tamo junto, galera. Fui.